Porque a maioria dos cristãos não desfruta da certeza da salvação? Carta aos Colossenses capítulo 1. Comentário de Mari Persona. Quando a gente visita irmãos em Cristo que estão em algumas religiões, algumas denominações, principalmente as pentecostais, né? A primeira coisa que se percebe é que não adianta muito falar de verdades mais profundas até, né? Como a igreja, o corpo de Cristo, o lugar que Deus estabeleceu para os seus, se antes nós não voltamos às coisas básicas do Evangelho, ao próprio Evangelho, por incrível que pareça, porque a maioria daqueles que professam ser cristãos nem sequer sabem se estão salvos ou não. Eles até pregam o Evangelho, falam que tem a salvação é pela fé, que tem que crer em Jesus para ser salvo e tudo mais, citam vários versículos, mas se você pergunta, você pode perder essa salvação? Ah, posso. Você está salvo para sempre, nunca mais vai se perder? Ah, não sei. Se eu perseverar até o fim, aí Deus vai saber, Ele que vai poder dizer. E às vezes dá vontade de falar assim, olha, então não me fale esse evangelho, porque esse eu não quero. Um evangelho que vai me deixar nessa mesma incerteza que você está, não vai adiantar para mim. Porque se você me diz que eu preciso perseverar até o fim, se eu fizer isso ou não fizer aquilo, eu perco. Como eu vou saber se eu estou salvo ou perdido? Que vida eu vou levar? Que vida terrível, né? De inquietude, de incertezas eu vou levar, nunca sabendo o que vai acontecer, como se fosse uma loteria. Se eu cair num pecado e naquele momento Cristo voltar ou eu morrer, perdido. Se não der tempo de confessar aquele pecado, de me arrepender daquele pecado, perdido. Então, isso é normalmente que as pessoas aprendem dentro dessas religiões, em especial as pentecostais, que, por incrível que pareça, aumentou muito o número de cristãos cristãos nominais no mundo, através dessas religiões, mas a maioria vai em busca de curas, de libertação de problemas, de dinheiro, de prosperidade, etc., mas nem sempre preocupadas com a sua salvação eterna. E isso a gente percebe conversando com as pessoas. E esse versículo aqui costuma ser usado algumas vezes como na tentativa de provar que a salvação é condicional. Porque existe um se no versículo 23 aqui. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Aí, tá vendo? Se eu não permanecer fundado e firme na fé, então eu perco a salvação. Na verdade, quem não permanece fundado e firme na fé, nunca teve a salvação. Por uma razão muito simples, a salvação é pela fé. A dificuldade no entender esse versículo é que a pessoa lê assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes nas boas obras, na perseverança, na igreja, indo na igreja todos os dias, fazendo isso, fazendo aquilo. Se fosse assim, ok, então nós realmente perderíamos a salvação, porque ninguém seria capaz de seguir todos os mandamentos da Bíblia ou qualquer coisa assim. Mas aqui está falando para permanecer na fé. E aqueles que não permanecem na fé são aqueles que nunca foram salvos. Eles são a planta que foi gerada por uma semente que caiu em solo rochoso. O que aconteceu com aquela planta? Teve uma grande alegria na hora que recebeu a palavra, ficou muito contente, muito feliz, até brotou alguma coisinha lá, mas as raízes não encontraram lugar para se enraizarem, para se arraigarem. Então elas não estavam firmes. Não era fé real. Primeiro vento que bateu, veio o sol, secou, o primeiro vento que bate, leva embora. Tira do lugar, porque ela não está arraigada, fundada. Aqui fala no versículo, permanecerdes fundados e firmes na fé. Apenas uma planta que tem raízes
verdadeiras na terra, ela está fundada e firme. Uma planta numa pedra não tem como ela firmar raízes, como ela está fundada. E é importante entender também que quando nós lemos que no corpo, no versículo 21, a vós também que noutro tempo eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, isso era a nossa condição anterior. Pecadores perdidos, vivendo na carne, ainda vivendo no pecado, sem reconciliação, sem entendimento, inimigos de Deus. Mas aí diz que no corpo da sua carne, ou seja, falando de Cristo aqui, pela morte, para apresentar, perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas como que ele fez isso? Ou quem fez isso? Cristo. Quem nos reconciliou? Cristo. Final do versículo 21. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, é uma obra totalmente de Cristo e não do homem. Ele, por ter morrido e ressuscitado, ele nos reconciliou com Deus. Nós não nos reconciliamos com Deus. Muitas vezes existe um evangelho aí do tipo, você precisa fazer as pazes com Deus. Como que eu vou fazer as pazes com Deus? Sou inimigo dele. Eu não tenho como tomar essa iniciativa de fazer as pazes com Deus. Foi Cristo quem tomou a iniciativa de fazer as pazes, nos reconciliar com Deus. Aí sim, é Ele quem nos apresenta, no versículo 22, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, se eu chegar na presença de Deus depois que sair daqui, e tentar de alguma maneira me justificar diante de Deus, olha, Senhor, eu fiz isso, para me apresentar aqui agora, santo, irrepreensível e inculpável. Eu procurei cada vez mais ser santo, eu procurei cada vez mais ser irrepreensível e inculpável na tua presença. Então o Senhor pode me aceitar agora. Deus vai falar para mim, mas escuta, foi Cristo quem fez isso por você. Foi Ele que morreu e ressuscitou para apresentar você santo, irrepreensível e inculpável. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé. Se a fé foi verdadeira, eu vou permanecer fundado e firme na fé, não tem como. Mas então não peca mais? O cristão ainda vive num corpo de carne, então ele está sujeito a pecar. Mas lá em Provérbios, acho que é Provérbios que fala que o justo cai 7 vezes e se levanta. Essa é a característica do justo. Não que ele não cai. A característica dele é que ele se levanta. E qual a característica do ímpio? O ímpio é como a porca. Ela, lavada, ela é limpa de algumas sujeiras, mas ela volta a se revolver no lamaçal. Um cristão verdadeiro, quando cai em pecado, ele não suporta a inquietude que a sua consciência lhe traz. O fato dele ter ofendido a Deus é um espinho que fica cutucando ele o tempo todo. Nós podemos perguntar por que às vezes algum irmão que cai em pecado, por que ele confessa? Por que ele conta para os outros que caiu em pecado? Por que ele não segue simplesmente a vida e vai tocando o barco? Porque ele não consegue. Pode levar 1 minuto, pode levar 1 ano, 10 anos, 20 anos, mas ele vai acabar confessando porque ele não consegue. Aquilo o aflige, porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. E o Espírito Santo não vai deixá-lo sossegado enquanto ele não confessar esse pecado. Ele não vai perder a salvação quando ele cai, mas ele perde a comunhão com Deus, ele leva uma vida miserável com Deus. Enquanto me calei, Davi fala no Salmo, meus ossos se envelheceram dentro de mim. Confessei-te o meu pecado, tu perdoaste o meu pecado. Aí vem a linguagem muda completamente, depois da confissão do pecado. Mas enquanto não há confissão, não há paz. Não há paz, porque é uma vida vivendo longe de Deus. E Deus não vai deixar a pessoa em paz. Ele vai ficar sempre lembrando. Ele vai ficar sempre cutucando a consciência, até que a pessoa confesse o seu pecado e se liberte daquele peso.
Entregue nas mãos dele aquele peso. Então, se na verdade permanecerdes fundamentados e firmes na fé, é na fé. Isso é a maneira também de provar se uma pessoa realmente creu em Cristo ou apenas se tornou religiosa. Porque uma pessoa que apenas se torna religiosa, ela adota práticas cristãs. Ela muda a sua maneira de vestir, talvez, de falar, adquire o hábito de ler a Bíblia, mas ela não está na fé. Ela nunca permaneceu na fé. Algumas denominações religiosas dizem que você precisa permanecer na fé. Mas por fé, o que eles estão dizendo, é preciso traduzir, né? É permanecer indo àquela igreja, ou permanecer seguindo a lei, guardando os mandamentos, ou permanecer fazendo isso, fazendo aquilo, dando dízimo, ou certas coisas. Mas aqui não diz isso, aqui diz permanecerdes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. E traz uma paz muito grande quando a pessoa entende isso. É bonito ver, é gostoso ver, quando a gente encontra irmãos que estão nessa luta, né, nesse desespero, sem certeza da salvação, e quando, como a gente costuma dizer, cai a ficha, né? De repente ele fala, então, não estou perdido. Não está mais perdido. Está salvo eternamente. A nossa condição é ainda num mundo, num corpo de carne, sujeito ao pecado. Mas a nossa posição já é na presença de Deus. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Porque se não fosse assim, ninguém seria salvo. Porque nós sempre teríamos culpa diante de Deus, por um pensamento até. Por qualquer coisa, por uma unha quebrada, a gente ia ter culpa diante de Deus. Mas santos, irrepreensíveis e inculpáveis, isso assim Deus nos faz. É importante entender o que é condição, o que é posição. Condição é o que nós vivemos agora. Posição, o que nós já temos em Cristo. Quando o Senhor voltar, nós estaremos ressuscitados com Cristo, já no pleno domínio da nossa posição. Deixamos para trás a nossa condição de fraqueza, de temor, de dor, de enfermidade, estaremos completamente na nossa posição. É mais ou menos como um presidente, no dia seguinte das eleições, ele vê que ganha as eleições. Ele agora está na condição de presidente. Mas ele já tem a posição de presidente garantida pela Constituição, porque ele ganhou as eleições, mas lá no dia 1º de janeiro, não sei quando é, acho que é 1º de janeiro, ele vai receber a faixa presidencial. Ele vai ser empossado, vai tomar posse da sua posição. Mas quem acompanha esses procedimentos de política, assim, percebe que a hora que ele já ganha a eleição, ele começa a agir como presidente. Ele não pode ainda mandar no país, ele não pode tomar decisões ainda, mas ele já começa a agir como presidente, ele tem que andar como presidente. Ele não pode pisar na bola, ele não pode fazer coisas que comprometam a sua maneira de ser, porque isso vai denegrir a sua imagem de presidente. E alguns já começam, inclusive, a fazer contatos com outros chefes de Estado, com outros presidentes, já começam a traçar estratégias, e tudo. Ele já começa a viver como presidente, porém ainda não está empossado, não está na sua posição, mas ele já está na sua condição, ainda imperfeita de presidente, mas vai ser empossado. Assim é o cristão hoje, nós estamos na condição, vivendo numa condição, ainda desfavorável para nós, porque estamos na carne. Mas já temos a posição garantida, falta só recebermos, por assim dizer, a faixa presidencial, né? Que nós já temos, já está reservada para nós nos céus. Talvez uma passagem em Romanos 8 ajude a explicar melhor isso. Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, agora ele falando para crentes, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais
pelo Espírito que em vós habita. Essa é aí continua, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela tem o Espírito Santo já, porque em Efésios ele mostra que ele é o penhor da nossa herança. Depois que credes no Evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. E tendo o Espírito Santo, obviamente não estamos mais perdidos, porque ele é a garantia da nossa herança. Se alguém vai penhorar uma joia lá na Caixa Econômica, eu não sei como é que funciona muito bem, mas a pessoa tem um penhor, ela tem uma garantia de que a sua joia está lá. Quando ela vai lá, resgata a sua joia, porque está garantida, ela tem a garantia. Ela não sai de lá sem uma garantia. Depois que nós cremos no Senhor Jesus, nós não ficamos sem garantia. A garantia é o Espírito Santo que nos foi dado, que habita em nós. E como nós sabemos que temos esse Espírito? Porque a palavra de Deus nos diz. Mas existem também algumas evidências da vida prática, né? Por exemplo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela pode até pecar, mas ela se sente mal quando peca. Ela se sente muito mal. Não por causa do que a sociedade vai dizer. Ou seus pais vão falar, vão ficar bravos. Não. Ela se sente mal porque ela tem o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela sente alegria quando ouve falar do nome de Jesus. Ela sente prazer quando alguém abre as Escrituras para ela. Ela sente prazer nas Escrituras, em ouvir a voz de Deus, ela sente prazer nisso. Mas uma pessoa meramente religiosa, ela sente alegria, mas quando ela está nos eventos sociais da sua igreja, por exemplo. Porque tem festa, tem a banda, tem aquele cantor gospel que é famoso, ela sente prazer em escutar um grande orador, ela sente prazer nas mesmas coisas que qualquer pessoa sentiria prazer em qualquer outro evento social ou cultural, como nós sentimos prazer assistindo uma orquestra, ou uma banda, ou alguma coisa assim. Mas ela não tem o Espírito de Cristo. Então, se chega alguém com a palavra de Deus para mostrar para ela verdades na palavra de Deus, que contradigam aquilo que ela aprendeu na sua igreja, na sua denominação, ela não gosta. Ela não sente prazer na palavra de Deus. Não me mostra isso, que eu não quero ver. Porque é a palavra de Deus. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, sente prazer nas coisas de Deus e muitas vezes em ser até repreendido segundo a palavra de Deus. Por 2 vezes o apóstolo Paulo aqui usa a palavra ministro, uma no versículo 23, outra no versículo 25. É importante perceber que ele não diz que ele é um ministro. No versículo 23, metade do versículo, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, ou toda a criação, conforme a versão nós encontramos, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, e não estou feito um ministro. E no versículo 24, ele vai falar da igreja, no final do versículo 24, fala de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual igreja eu estou feito ministro. O que significa isso? Por que não um ministro? Porque a Paulo foram dadas verdades que não foram dadas aos outros apóstolos. Uma é a verdade do Evangelho. Mas será que Pedro não recebeu? Recebeu, através de Paulo. Porque Paulo, ele é o 5º Evangelho. Romanos é o 5º Evangelho. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, aí nós entendemos o Evangelho que foi pregado pelos outros apóstolos. Eles pregaram, Paulo explicou o que foi pregado, porque Deus revelou a Paulo. Então é importantíssimo ler Romanos. Nós acabamos de ler uma passagem em Romanos que explica efetivamente a salvação do crente. É importantíssimo ler Romanos para entender o que é o Evangelho. E Paulo foi feito ministro. Foi através dele que Deus explicou o que é o Evangelho, o que é a salvação pela fé,
o que é a certeza da salvação, a segurança da salvação eterna. E por incrível que pareça, hoje, Paulo é o menos reputado dentro das denominações religiosas. Ao ponto de um determinado pastor, eu acho que batista, chegar ao ponto de sugerir num dos seus sermões que Paulo deveria ter estudado teologia. Porque se ele tivesse estudado teologia, ele teria entendido melhor muitas coisas da palavra de Deus. Olha o absurdo que chega o homem. E muitas coisas da palavra de Deus hoje, que são dirigidas à igreja, o ministério de Paulo, que é dirigido à igreja, são totalmente deixadas de lado, como a ordem das reuniões lá em 1 Coríntios 14, como o lugar da mulher, o papel da mulher na igreja, o lugar do homem na igreja, e uma série de coisas, a disciplina na igreja, 1 Coríntios 5, tudo isso é deixado de lado e passado por alto, porque Paulo realmente foi esquecido. Na última carta dele, antes de morrer, ele dizia isso, que muitos me abandonaram, ele fala em 2 Timóteo, no último capítulo de 2 Timóteo. E aqui, a segunda passagem que ele fala de ter sido feito ministro, é ministro da igreja. No versículo 25, da qual igreja, o corpo de Cristo, eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, ou seja, no sentido de completar a palavra de Deus. Paulo foi aquele que Deus deu a ele não apenas revelações, mas Deus deu o ponto final, para ele colocar o ponto final na revelação de Deus. O que passar desse ponto final que foi dado a Paulo, já não é mais vindo de Deus. Porque a Bíblia se completa com a revelação do corpo de Cristo, da igreja, aquilo que até os profetas do Antigo Testamento não sabiam, aquilo que os anjos anelam escutar, aquilo que os anjos olham para a Assembleia hoje, para aprender da multiforme sabedoria de Deus, porque nem eles sabiam que ia ter algo assim, como a igreja, o corpo de Cristo. E ele explica isso no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando ele fala agora foi manifesto, é porque antes não tinha sido. Então é um absurdo, assim, doutrinário, querer dizer que Israel do Antigo Testamento, que a igreja hoje é uma continuação de Israel. Porque isso é passar por cima dessa revelação do mistério que foi dada apenas a Paulo. Nesse final aqui, não foi dada aos outros apóstolos e nem foi dada aos profetas do Antigo Testamento. A revelação do que é a igreja, o corpo de Cristo. Apenas só para complementar essa passagem, Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar das muitas águas, essas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meus canais youtube.com/respondidas ou youtube.com/mp3minutos. Ou adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.